A paz do Senhor Jesus. E vamos para mais um diário devocional de hoje. O tema do nosso devocional é boas intenções com atitudes erradas. Livro de 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. Diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiaram o carro. Hoje nós vamos refletir sobre como o nosso Deus enxerga as nossas atitudes. A palavra de Deus diz que após o povo de Israel recuperar a arca da aliança e ela ter passado anos na casa de um homem chamado Abinadab, Davi resolve trazer a arca para Jerusalém. Porém, ao que parece, a empolgação para trazer era maior do que a necessidade de obedecer. Estamos falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem que priorizava a presença de Deus e que sempre buscava o Senhor antes das suas decisões. Mas aqui Davi errou e errou muito feio, ao ponto de custar a vida de uma pessoa. Ao intencionar o que era certo, eles fizeram o que era errado. Trazer a arca de volta a Jerusalém era certo, porque Jerusalém era o lugar escolhido para o povo adorar a Deus. Então ali era o lugar certo da arca, pois a arca da aliança nada mais era do que o símbolo que carregava a presença de Deus. Mas eles não se preocuparam em carregar a presença de Deus da maneira certa. Estavam mais ansiosos em chegar, mais ansiosos em levar, do que em observar a lei de Deus, do que em observar o que a lei de Deus ordenava. E a lei de Deus ordenava que a arca fosse carregada nos ombros pelos levitas da família de Coate, utilizando varais de ouro que transpassavam as argolas fixadas na arca. A arca deveria estar coberta. Ninguém poderia tocar na arca, jamais poderiam ter carregado a arca em carro de bois, ainda que esses carros fossem novos. A Bíblia diz que o carro de boi era novo, ou seja, que ele não havia sido usado para outra finalidade. Talvez aquele carro foi construído apenas para carregar a arca. Mas não importa para Deus se era novo ou se era velho, o que importava para Deus era que fosse obedecido a ordem. E porque eles estavam errados em preferir fazer da maneira deles do que fazer da maneira de Deus, um incidente terrível aconteceu e um homem foi fulminado, provando que a obediência é melhor do que o sacrifício e que a desobediência ela nos traz consequência irreversível. Nós não podemos fazer as coisas da nossa maneira, precisamos obedecer a Deus. Não importa se as nossas intenções são boas, não importa se o que nós estamos fazendo é o certo, se está sendo feito de forma errada, Deus não recebe, Deus se desagrada, Deus se aparta do negócio, porque Deus não compactua com coisas feitas de maneira errada. Não adianta queremos fazer o que é certo, tomando atitudes erradas. Precisamos buscar fazer da maneira de Deus. Não importa se vamos ajudar, não importa se vamos socorrer, não importa se estamos fazendo algo para Deus. Temos que ter boas intenções, aliadas às boas práticas. Práticas que não fogem, práticas que não vão contra os princípios da palavra de Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a Bíblia vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, é melhor obedecer do que querer pagar tributos, pagar sacrifício, ofertar a Deus, querer reverter a Deus, reverter o erro com ofertas. Quantas das vezes a gente faz o que é errado?
com uma boa intenção e falar, depois eu oferto. Depois eu pego um dinheirinho e abençoo. Importante é abençoar a obra de Deus. Importante é a coisa ser feita. Importante é dar meu jeitinho, irmão. Nós não podemos andar como o mundo anda. Não podemos dar jeitinho. É jeitinho para entrar na fila. É jeitinho para passar na frente do outro. Irmão, tem pessoas na fila. Obedeça a fila. Mas eu conheço fulano. Fulano pode me passar na frente. Ei, tá errado. Você quer perder sua salvação por causa de um lugar na fila, mas eu conheço a fulano do posto, mas eu conheço a fulana do hospital, ela passa na frente, eu nem preciso enfrentar a fila porque meu filho trabalha lá. Ei, é o certo, é você passar pelo que é certo. Tem pessoas, às vezes, que estão padecendo, tem pessoas, às vezes, que estão esperando, tem pessoas que estão com uma situação, às vezes, mais grave que nós, mas a gente quer dar um jeitinho. Eu vou passar fulano na frente que ela é minha amiga, não interessa. É errado. É uma boa intenção com uma atitude errada. E às vezes a gente negligencia a ordem de Deus. É obedecer. O homem não nos vê, mas Deus nos enxerga. Não importa se ninguém está vendo, ninguém vai saber, mas Deus está vendo a tua atitude, a tua índole, o teu caráter. Mas é uma coisa boa, irmã Carla, mas está errado. Se está errado, Deus vê como errado. Deus não vê como certo algo que está errado, minha irmã. Deus perdoa, perdoa. Se você se achegar ao Senhor com o coração contrito, quebrantado, Senhor, me perdoa, fiz errado. Talvez você esteja ouvindo esse áudio e o Senhor te lembrou algo que você fez, que era até bom, mas foi errado. Que foi uma coisa até boa, abençoou a vida de pessoas, mas de forma errada, irmão. E aí, você pode estar dizendo assim, Carla, e agora? Eu vou morrer por causa disso? Como que eu posso alcançar o favor imerecido de Deus, a graça e o perdão de Deus? Pode sim, mano. Mas o fato de a gente ter o perdão de Deus não significa que a gente não vai passar pelas consequências do nosso erro. Lembra de Davi? Davi errou. Davi pediu perdão por ter caído com Batseba. Mas o que aconteceu? Deus não livrou a casa de Davi da morte. Deus não livrou. Sabe por quê? Porque o fato de nós sermos perdoados não nos isenta de passar pelas consequências dos nossos erros. Então, prefira andar no que é certo. Mas as pessoas estão fazendo. Depois eu pego e abençoo pessoas. Mas eu vou jogar. Depois o dinheiro que eu ganhar, eu oferto. Eu construo uma salinha para a igreja. Eu abençoo a vida. Não está errado. Se está errado, se é contra a palavra de Deus, está errado, irmão. Prefira andar no que é certo. Prefira agradar a Deus com a sua obediência, com uma vida de santidade, uma vida que não escorrega, uma vida que anda segundo o que a Bíblia diz, não o que o mundo diz. É o que é. Mas isso aí é no Antigo Testamento, não importa. A palavra de Deus é a palavra de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, é a palavra de Deus e deve ser cumprida. Amém? Vamos orar nessa manhã. Poderoso Deus e eterno Pai, nessa manhã queremos render graças e glórias a Ti por esta palavra, te render graças e glória porque o Senhor, meu Pai querido, nessa manhã nos trouxe uma palavra de exortação. Pai, que nós não viemos resvalar o nosso pé, que nós não viemos andar como o mundo anda, fazer como o mundo faz, que nós viemos em primeiro lugar observar a Tua lei, andar segundo a Tua lei, sermos, ó Deus querido, cumpridores da lei, que nós não viemos apenas ler a Bíblia, que é a nossa lei, que é a nossa regra, que é o nosso manual de vida, mas que nós viemos viver o que a Bíblia diz, viver o que a Tua palavra diz, porque a Tua palavra é a Sua própria boca falando conosco. Senhor, abençoa a vida dos Teus filhos, das Tuas servas que estão ao alcance desse devocional. Senhor, que eles venham, meu Pai querido, em nome de Jesus, fazer o que é certo, de maneira certa. Pai querido, que eles não venham preferir sacrificar, não venham preferir pagar o preço da desobediência, mas que venham obedecer no momento, porque até a obediência tardia é desobediência. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, que o Senhor possa, Pai, derramar graça, força sobre a vida dos Teus filhos, que os Teus filhos venham ter força para negar o erro, para negar o pecado e permanecer fazendo o que Te agrada. Assim eu Te louvo, meu Pai, guarda a nossa casa, da fúria do adversário, dos erros, do engano, abre nossa visão, nos dá discernimento para nós entender o que é certo e o que é errado, para nós observarmos a Tua palavra e seguir o que ela diz. Pai querido, assim eu Te oro, guarda a nossa saída, nossa entrada, seja conosco, perdoa as nossas falhas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nos livra da tentação, nos ensina a resistir ao adversário, e assim nós Te oramos e Te agradecemos. Amém.